E dando sequência à série Rumos, nós vamos conversar hoje com a gestora da educação da Prefeitura de Jundiaí, a professora Vasti Ferrari Marques. Jundiaí que tem se tornado um exemplo em termos de modelo de educação, recebendo inclusive visita de entidades particulares e outros municípios, outras cidades que vêm aqui querer saber o que nós estamos fazendo de bom, quer dizer, nós, a educação. Professora, a Escola Inovadora veio para ficar? O programa Escola Inovadora é um programa importante, conceitual e pedagógico, que está na nossa rede já no 7º ano consecutivo, com a intenção de trabalhar nas escolas 3 eixos muito importantes: a ambiência das escolas, a formação dos educadores e a qualidade do ensino. A ambiência da escola muito centrada nas possibilidades de transformarmos todos os espaços escolares em ambientes de aprendizagem. As crianças não aprendem só dentro da sala de aula, as crianças aprendem em todos os lugares. E é nossa responsabilidade como adultos, formadores dessas crianças, estabelecer na escola parâmetros bacanas de condição para essa criança aprender. No parque, na pracinha, no quintal da escola, no parquinho, nas rampas, nos morros, embaixo das árvores, na horta escolar, onde ela estiver, que ela possa ter momentos de aprendizagem baseados num currículo. Um currículo, inclusive, que foi feito pelos educadores da rede municipal. Um currículo feito a 600 mãos. Hoje, Jundiaí tem um currículo jundiaiense baseado na BNCC, baseado nos documentos oficiais do nosso país, e nós construímos para a realidade da nossa cidade, para a cultura local, um currículo adequado para as nossas escolas municipais. Temos também a formação dos educadores, que acontece com excelência na nossa rede semanalmente, a partir das tônicas importantes que se relacionam com os espaços da escola. A língua portuguesa, a matemática, as ciências, a história, a geografia, a educação física, o inglês, a arte, todas essas áreas e mais estão aí sendo trabalhadas durante todo o ano na formação dos nossos educadores. Para além das áreas determinadas nesse currículo, a saúde emocional também é tema importante da nossa formação dos educadores. E a qualidade de ensino, que vai envolver todos os produtos e materiais adequados para que as crianças aprendam bem e melhor. Entram aí nesse processo de qualificação as aulas de inglês a partir dos 4 anos de idade, a educação física infantil, especialmente a psicomotricidade para os bebês a partir de 4 meses de idade, os materiais didáticos, os materiais escolares, o uniforme escolar, a merenda saudável, a horta orgânica, enfim, todos os elementos que possam trazer à escola a qualidade que ela merece e precisa. E Jundiaí se torna uma referência para o nosso país e para fora dele, né? O ano passado, nós estivemos em Colorado, nos Estados Unidos, apresentando o desemparedamento da escola como uma metodologia da nossa cidade, e fomos ouvidos por muitas pessoas de diferentes países e que também vieram conhecer a nossa realidade local, além de muitos municípios, evidentemente, e colegas, porque nós na educação trabalhamos com compartilhamento do conhecimento, né? O conhecimento para a gente sozinho não serve para nada. E nós então compartilhamos o conhecimento, trabalhamos juntos e apresentamos uma cidade que se preocupa com a educação como uma alavanca do desenvolvimento da cidade, que se preocupa com a educação como um dos eixos importantes do governo Luiz Fernando Machado, que trouxe a Escola Inovadora, o programa Escola Inovadora, como um programa principal do governo, considerando inclusive que hoje nós somos a cidade das crianças, né? E a cidade das crianças, ela é, na verdade, um projeto importante internacional. Jundiaí é signatária hoje desse projeto no país, inclusive trabalhando com muitas outras cidades do nosso país, para que também sejam cidades da criança. Este é a Cidade das Crianças,
Ele nasce do desejo de Francesco Tonucci, na Itália, de mostrar que a cidade que é boa para as crianças é boa para todas as pessoas. Evidentemente, a educação municipal, que hoje tem 40 mil crianças e 4 mil servidores na sua pasta, não fica de fora dessa experiência importante da municipalidade, por meio da governança de todo o município, dessa condição de sermos uma cidade das crianças e um programa Escola Inovadora dentro da cidade das crianças. Você falou em horta escolar. Todas as escolas têm uma horta. Eu acho que a criançada gosta de mexer na terra. Para muitos é uma novidade saber que uma sementinha vira um pé de couve, um pé de alface. O que vocês plantam na horta escolar? A horta escolar, para nós, ela tem muitos sentidos, né? Na premissa de que nós trabalhamos com o desemparedamento da escola e nós acreditamos que as crianças aprendem muito pelas vivências e pelas experiências, a horta é primeiro esse canteiro de experiências, né? A maioria das crianças no mundo contemporâneo vivem em apartamentos. Portanto, a experiência delas com a terra sempre é muito pequena a partir da lógica do convívio familiar. Muitas já não podem brincar na rua com seus coleguinhas, né? Então, a horta é esse lugar da experiência com a natureza, com a terra, pensando na investigação e na experimentação sob a ótica das ciências, mas também é o lugar de pensar a alimentação saudável, de pensar sobre a obesidade infantil, sobre a cultura familiar, pensando na alimentação, no prato que está na mesa todo dia, né? As crianças chegam na escola, muitas vezes elas não sabem, por exemplo, que o ovo vem da galinha, eles acham que o ovo vem da caixinha do supermercado, né? Isso a gente ouve todos os dias na escola. A mesma lógica é da verdura, do legume, da fruta. Então, quando eles veem que eles cuidam da terra, eles preparam a terra, desde os bebês até os maiores, eles semeiam, eles regam todos os dias e eles esperam essa colheita. Várias coisas a gente pode trabalhar ali, né? Então, um dos princípios é a da alimentação saudável, mas é também desse lugar de esperar acontecer. Num mundo em que a tecnologia trouxe uma rapidez no nosso relógio, a hora passa mais rápido, eu aperto um botão, as coisas acontecem, eu olhar para a horta, esperar esse crescimento, isso também traz para a gente uma saúde emocional diferente, né? O imediatismo na horta não tem vez. É preciso esperar a hora certa. Né? Tem um ciclo. Então, isso tudo é trabalhado na escola, desde os bebezinhos até os maiores, até o momento em que eles escolhem e eles vão para a aula de culinária e vão cozinhar aquilo que eles plantaram, né? Então, isso para nós tem um significado muito grande. E a horta escolar a gente chama de horta de pequena escala, porque nós também temos o Vale Verde, que é uma horta de grande escala e que serve e abastece as nossas escolas hoje, tanto com as plantas convencionais, aquelas mais conhecidas por nós, como a couve, a alface, o repolho, né, a cenoura, como as não convencionais, que são as punks, que são as plantas do tempo, a gente fala para as crianças, do tempo da bisa de vocês, né? Então, a azedinha, a vinagreira, a chaia e tantas outras que são fontes importantes e ricas de nutrientes e que são incorporadas à merenda escolar hoje. Você falou também em desemparedamento escolar, ou seja, tirar a criança daquele espaço que é a sala de aula. Então eles vão para a horta escolar, mas tem outras atividades, inclusive fora da escola. Inclusive fora da escola. O desemparedamento da escola, ele se transformou para nós numa metodologia de trabalho. Hoje ela é reconhecida no nosso país e a metodologia hoje é estudada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão para comprovar a eficiência da metodologia para a nossa cidade e provavelmente ser escalada para outros municípios e para o nosso país. E a intenção do desemparedamento é justamente trabalhar com o que as crianças precisam todos os dias.
considerando as crianças que não têm mais o quintal para brincar, não têm mais a rua para brincar, considerando as crianças que passam pelo uso abusivo das telas, né? E não conseguem parar para pensar sobre as coisas, considerando o imediatismo, considerando a falta de tempo das famílias, inclusive de levar as crianças para o território onde moram, para conhecer as praças, os parques, os centros esportivos, o teatro da cidade, agora são 2, né? Os espaços de cultura e lazer. Nós, como escola, trabalhamos o conteúdo que está no livro no mundo que as crianças vivem. Então, eu quero trabalhar sobre os recursos hídricos da cidade, eu levo as crianças para a DAI. Eu quero trabalhar as possibilidades de pensar as regras de trânsito, eu vou caminhar na calçada com as crianças e observar a sinalização de trânsito, onde estão as faixas de segurança. Eu quero pensar nos espaços públicos do meu bairro. Eu vou visitar os espaços públicos com as crianças para que elas tenham essa oportunidade. E o desemparedamento é o currículo vivo. É quando a gente consegue entender que o conteúdo que eu estudo no livro está na minha vida todos os dias. Eu quero trabalhar a multiplicação, eu posso pegar o valor da cesta básica, colocar na prancheta e ir com as crianças ao mercado para fazer uma consulta de qual é o valor médio de cada produto da cesta básica. Será que todo brasileiro consegue comprar o que está lá na nossa cesta básica brasileira? Como é que a gente estuda o desenvolvimento social de uma comunidade? Então, desde as coisas mais simples e singelas até temas mais complexos estão na metodologia do desemparedamento da escola, que acredita que há 3 eixos importantes para a gente trabalhar no desemparedamento, que são as possibilidades de inserção das tecnologias, ou seja, seria muito bom que eu pudesse ir a Paris visitar o Louvre. Em não podendo, eu posso usar recursos tecnológicos e visitar o Louvre inteirinho por um programa de computador com uma visita 360 graus. Eu tenho os recursos da natureza, quando eu posso inserir as crianças em contextos naturais, o que nos ajuda a pensar o desenvolvimento da vida emocional dessas crianças e da ciência e a cultura da investigação e pesquisa por meio da natureza, o que faz com que nós tenhamos crianças mais sensíveis, mais conectadas com o mundo e com as possibilidades de sustentabilidade, né? De pensar na ecologia e no meio ambiente, de pensar nas ODS com responsabilidade, enfim, né? E eu posso pensar também nas interações das crianças com os territórios, né? Então, são 3 formas da gente desemparedar com as crianças e de fazer com que elas estejam conectadas com a aprendizagem importante para a faixa etária e podendo fazer, então, essas interações com o mundo. Isso não é técnico, isso é uma lembrança. A criançada hoje, como você mesmo constatou, vive um pouco presa, né? Apartamento, condomínio, quintal exíguo. E eu sou de uma época que a gente tinha mais liberdade. Subir em árvore, chupar manga no pé, roubar goiaba, roubar em termos. Uma goiaba não mata ninguém, não fale ninguém. Mas pegava no pé. A criançada, quando sai hoje, quer fazer essas coisas ou... A criança é a mesma criança, né? Evidentemente que o mundo trouxe às crianças uma condição de criticidade, de oralidade diferente. A gente, quando era pequeno, se tinha adultos falando, nós não podíamos participar da conversa dos adultos, não, né? Nunca. Hoje, as crianças têm essa interação com os adultos de uma maneira diferente, o que é para nós, adultos, uma vantagem, porque a gente ouve as necessidades das crianças, inclusive as sugestões delas, que muitas vezes, para resolver problemas, são melhores do que as nossas, né? Por causa da criatividade que eles têm, evidentemente, né? Mas, na verdade, as crianças têm as mesmas necessidades que a gente. E, por muito tempo, as crianças ouviram nãos. Não pode subir em árvore, não pode pisar na grama, não pode falar determinada coisa. E a escola tem entendido jeitos de fazer essa conexão
importantes e que traduzem esse desejo da criança em desenvolvimento infantil adequado. Então, evidentemente, a gente traz para as crianças hoje na escola, por meio do programa Escola Inovadora, por exemplo, elementos que favorecem estas ações. Então, por exemplo, hoje, uma escola que tem um morro, toda vez que entrar, procure. Você vai ver cordas no morro, porque as crianças sobem e descem pelo morro. Além de eu trabalhar... Além de eu trabalhar a motricidade, o desenvolvimento corporal dessa criança, eu estou dando para ela a oportunidade de brincar num elemento terra, né? Fazendo atividades, inclusive, que vão dar mais segurança na sua vida, né? No tempo da pandemia, ao retornar para as atividades presenciais, nós tivemos um número exorbitante de crianças que se machucavam na escola. Por quê? Ficaram confinadas. Elas não conseguiam subir um degrau sem tropeçar e sem cair. Então era braço quebrado, era testa rachada. Por quê? Porque ela não conseguia dominar o seu próprio corpo. Então, trabalhar com elementos da natureza no programa Escola Inovadora traz para a gente essa condição de trabalhar o ser humano integral. As suas dimensões cognitiva, física, social, emocional, dando a ela um suporte para ser um ser humano melhor, que é o que a gente espera para as crianças da gente. Um outro programa da educação é o Farm Lab. O que seria isso? O Fab Lab é uma grande fábrica de ideias e de prototipagens a partir das tecnologias. Então, hoje, lá no Complexo Educacional Argos, existe um Fab Lab em que as escolas vêm para ele para usufruir dessas tecnologias para solucionar problemas e criar inovações. Então, nós temos lá, por exemplo, uma escola que precisa fazer uma rampa para uma criança cadeirante, ela pode ir lá com as crianças da turma e fabricar essa rampa em protótipo para entender o ângulo, a possibilidade, onde ela pode encaixar, ela faz uma maquete. E lá nós temos impressoras 3D, impressoras de corte a laser, nós temos máquina de costura, computadores conectados às máquinas, porque as crianças projetam e a máquina já lê e já corta a madeira ou acrílico do tamanho que a criança deseja. A gente cria com isso uma possibilidade de trabalhar com as tecnologias em favor das melhorias para a sociedade. Nós queremos criar nas crianças essa condição de entender que as tecnologias elas estão a favor das pessoas e as pessoas precisam saber utilizá-las de forma inteligente. Então, o Fab Lab é esse lugar e a escola tem uma extensão do Fab Lab, porque toda escola tem laboratórios móveis. Hoje nós não trabalhamos mais com laboratórios dentro de salas de aula. São carrinhos que a gente tem lá 38 notebooks, Chromebooks nesses carrinhos. À noite ela fica carregando na tomada, durante o dia os professores levam esse carrinho com os seus computadores para o lugar da escola que ela deseja trabalhar. Todas as escolas de ensino fundamental têm telas interativas, temos também os tablets, inclusive as crianças que são repórteres mirins, que fazem toda a cobertura dos eventos escolares, usam os tablets, e ainda nós temos os robôs que fazem programação com as crianças pequenininhas de 4 e 5 anos de idade. Então, o Fab Lab ele tem essa extensão dentro de todas as escolas municipais em Jundiaí. Você falou que tem 40 mil crianças nas escolas. Logicamente que essas 40 mil crianças não são assim colocadas aleatoriamente aqui e ali. Elas são divididas em grupos, né? E de que idade a que idade forma? São 2 grupos, né? Hoje nós trabalhamos com a educação infantil, que é subdividida em educação infantil 1 e 2. A educação infantil 1 são as nossas creches, crianças de 4 meses a 3 anos de idade frequentam as nossas creches, em período parcial ou integral, dependendo da realidade e da necessidade. Temos a educação infantil 2, que são as crianças do grupo 4 e grupo 5, crianças de 4 e 5 anos, a gente chama de pré-escola, não é? E as crianças do ensino fundamental 1
são as crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e temos ainda a nossa EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, concentrada ali na Argos, né, num prédio maravilhoso, que atende desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. Bom, você falou do EJA, mas tem também ensino de idiomas, né? Temos os ensinos de idiomas, esse Quantos também é um idiomas? trabalho lindo. Hoje nós temos 4 idiomas, Inglês, francês italiano e espanhol. e espanhol. E temos também o português para estrangeiros, porque a nossa cidade tem recebido haitianos, não é? Tem recebido japoneses, chineses, alemães, né? Que precisam aprender a língua portuguesa. Então, nós recebemos ali, temos um grupo de estrangeiros que fazem língua portuguesa também. Bom, nós falamos da cidade das crianças, o mundo das crianças. É rotina levar a criançada de escola para lá? Sim, faz parte da nossa rotina semanal. Hoje é uma quinta-feira, se você for lá numa quinta-feira, você vai ver nossas crianças lá. Todos os dias nós temos crianças no mundo, só às segundas-feiras, quando o mundo fecha para suas atividades de manutenção, é que nós não estamos lá. Mas todos os dias nós estamos lá com crianças de diferentes escolas. E nós temos um trabalho pedagógico. Nosso prefeito Luiz Fernando, quando inaugurou o Mundo das Crianças, ele disse para nós, isso é uma escola a céu aberto. E quando ele disse isso, imediatamente nós conectamos à metodologia do desemparedamento da escola. Hoje, primeiro, antes de uma professora levar as crianças para o mundo, ela vai fazer a visita ao mundo com os nossos formadores, com o nosso coordenador pedagógico. Porque ela vai ver todas as possibilidades que o mundo tem para a gente poder ter essa escola a céu aberto. Nós criamos um e-book para que os professores tivessem embasamento para que, ao retornar para a escola, eles tenham atividades complementares para fazer com as crianças depois da visita. E nós temos uma visita com as crianças que é maravilhosa, além das brincadeiras, que para eles o mundo é uma brincadeira, nós, educadores, temos intencionalidade educacional ao levá-los para lá. Então, o fato deles estarem num espaço que é o mundo de brinquedos inteligentes, de brinquedos não convencionais. A gente chega lá, não vê balança, não vê a gangorra, a gente vê brinquedos que foram pensados a partir de uma lógica muito importante, que é a de conectar as crianças com elementos naturais, ou seja, é um parque que tem muita brincadeira com madeira, com brinquedos feitos de madeira, né? Com brinquedos inteligentes não estruturados, porque a gente sabe que as crianças brincam com uma varetinha que a gente dá na mão delas, né? Elas criam alternativas. E o que a gente quer é que o mundo traga a possibilidade de criar alternativas de brincadeira coletivas. Portanto, ele sempre tem brinquedos em que muitas crianças estão juntas, né? E a gente transforma isso em potencial pedagógico. Então, o mundo das crianças é esse lugar que foi pensado por todos nós. Nós saímos para muitos países para conhecer essa realidade em outros países. Eu estive na Alemanha, estive na Itália, estive na Colômbia, alguns colegas meus foram para outros países e nós juntamos essa experiência para que o mundo tivesse essa característica importante, que é de trazer às crianças todas as dimensões do ser humano a partir da brincadeira com brinquedos inteligentes e não estruturados. Isso trouxe para Jundiaí uma qualidade absurda, né? Até porque ele está num lugar privilegiado e maravilhoso, que é ali à beira da nossa represa, condição também importante para que a gente mostre para as crianças a importância da preservação, da conservação, enfim. Então é um lugar maravilhoso e ele foi pensado a partir da lógica do prefeito Luiz Fernando Machado, que era de olhar para o espaço e dizer, na cidade das crianças, as crianças precisam ter espaços bons e adequados de convívio. E foi o Comitê das Crianças que sugeriu, prefeito, nós queremos um parque com muita brincadeira de água, de graça para todas as crianças. E olha, isso tem um significado, né? O nosso prefeito abraçou. Um ano depois do pedido, estava lá feito o Mundo das Crianças, que hoje é visitado
por todos os lugares do país, muita gente de muitos lugares vem visitar o mundo das crianças, e porque a gente tem uma governança eficiente, né? E a governança é feita por todos nós gestores. Então, a gestora da educação está sempre muito envolvida com os processos de desenvolvimento da cidade. O nosso gestor de governança e finanças é totalmente envolvido com a cidade, que tem um modelo importante de sustentabilidade e de desenvolvimento do seu povo, que é o José Antônio Parimoschi, né? Então, nós temos muitas pessoas envolvidas nesse processo para que a cidade aconteça da maneira que ela deve acontecer, né? Para que o desenvolvimento seja pleno, seja abundante e que as nossas crianças, especialmente, se desenvolvam e cresçam nessa cidade que é boa para todos. Para encerrar, esse processo da escola inovadora, ele praticamente é irreversível. No futuro, sabemos quando, certamente serão agregadas novas atividades, novas brincadeiras, novas... A criançada sugere isso. Tipo, por que não faz isso? Claro, hoje, evidentemente, o Escola Inovadora ele veio para ficar. A gente não tem retrocesso nesse processo, né? Até porque nós temos um elemento muito importante nesse processo, que são as crianças. E as crianças hoje, dentro das nossas escolas, elas têm os conselhinhos escolares, que se reúnem mensalmente para discutir propostas de ação para a sua escola, para o seu território e para a sua cidade. E eles têm conexão direta com a nossa unidade de gestão de educação. E as sugestões chegam todos os dias, as propostas chegam todos os dias. E nós olhamos para a cidade que nós temos, para a cidade que nós queremos, as crianças que nós temos hoje, que muito em breve se tornarão adolescentes e jovens, e já no mercado de trabalho. A gente olha para esse contexto, escuta os nossos meninos e as nossas meninas e faz acontecer com políticas públicas de qualidade. E isso não tem volta. É uma necessidade olhar para as crianças que nós temos, ouvir atentamente as suas necessidades delas e de suas famílias e colocar em prática, porque um governo que acredita que as políticas públicas, elas são políticas de continuidade, elas não podem deixar de existir. Ok. Esta foi a professora Vasti Ferrari Marques, é a responsável pela educação de Jundiaí no tocante à rede municipal de ensino.